pastoral e de evangelização, algumas palavras para que vivenciemos este novo ano à luz das diretrizes gerais de ação evangelizadoras da Igreja do Brasil, que vai até 2015, que foi lançado no ano passado. E as diretrizes apresentam alguns princípios para um bom andamento pastoral. Eu gostaria de destacar 3 princípios. Primeiro, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que a comunidade se propõe a fazer deve partir de Cristo e voltar para Cristo. Afinal de contas, Jesus é a razão de ser, a origem do nosso agir. Ele é o princípio e fim de tudo que fazemos, de tudo que planejamos, de tudo que realizamos ou desejamos realizar. Então que você, meu irmão, minha irmã, que vai atuar esse ano, faça isso. Tenha essa consciência que tudo parte dele, mas tudo também volta para ele. O nosso trabalho não é um trabalho para simplesmente juntar mais pessoas para nós mesmos. Queremos sim trazer mais pessoas, mas não para nós. Pessoas para que façamos com que elas façam experiência em suas vidas de Jesus, que Jesus também torne o centro na vida dessas pessoas. Um segundo princípio está presente na diretriz, é que toda atividade deve ser marcada por 2 atitudes. 2 atitudes devem marcar a vida dos discípulos e missionários ao longo do ano pastoral. Aí uma observação só antes, que o nosso tempo traz consigo muitas marcas que dificultam a ação evangelizadora e pastoral do nosso tempo. Por exemplo, nosso tempo é marcado pelo comodismo. Nós queremos hoje tudo na mão, não é assim? Antes a gente se esforçava mais, hoje você senta na frente da televisão, controle remoto, né? Antes a gente tinha que levantar e apertar o dedo lá muitas vezes, não é? Então, temos coisas que é avanço, que é importante, mas também que gera comodismo. Também, o nosso tempo é marcado pelo individualismo, cada um na sua. E também pela perda do sentido de doação e serviço. Tudo por dinheiro. E essa mentalidade pode também fazer com que nossas comunidades possam ser envolvidas por isso. Daí a proposta dos bispos de 2 atitudes. A primeira tem um nome meio estranho: alteridade. Alteridade. Guarde bem isso, você que é de pastoral e movimento. Alteridade. Refere-se ao outro, ao próximo. Da palavra alteridade surge a palavra outro, tá bom? Que é outra pessoa. A pessoa do outro deve ser a razão do serviço que todos são chamados a prestar na comunidade. Meu irmão, minha irmã, a razão pela qual você deve servir não é o próprio movimento pastoral, mas o irmão que necessita da ação daquela pastoral, daquele movimento. Toda atividade pastoral deve ser em vista do bem do próximo. Em função do próximo devemos viver de modo intenso o encontro, o diálogo, a partilha e a solidariedade. Que você se dedique esse ano em função do irmão. A segunda atitude que os bispos apresentam nesse documento das diretrizes é a gratuidade. Aí uma palavra mais próxima de nós, mais comum, gratuidade. A exemplo de Jesus, somos chamados a servir os irmãos. E todo o serviço deve ser feito por doação, sem interesse, sem querer receber algo em troca. E aí um alerta, né? Até a vivência religiosa hoje tem perdido também o sentido de gratuidade. Tem gente que busca Deus só para receber alguma coisa. E, abre um parênteses, né? A maioria das igrejas que estão surgindo aí é em função de
não é para oferecer. E aí é preciso que a gente tenha essa consciência, que se nós somos chamados à gratuidade, a nos doar gratuitamente, é porque antes de mais nada, Deus sempre faz isso por nós. Deus se doa sempre, sem esperar nada em troca. Gratuidade significa amar o próximo, a exemplo de Jesus, querendo e fazendo o bem, sem nada esperar em troca. Ou como diz o ditado popular, fazer o bem sem... Fazer o bem... Isso é gratuidade, fazer o bem sem olhar a quem. Eu gostaria de destacar também, eu vou ser breve, não vou me alongar, mas gostaria de destacar um outro ponto fundamental para um bom trabalho pastoral ao longo do ano. Viver o ano pastoral na unidade, reconhecendo a diversidade. Unidade na diversidade. Hoje, nossas comunidades são ricas na diversidade de serviços pastorais, nos movimentos que se dedicam à evangelização. Eu fiquei pensando, há 50 anos atrás nessa paróquia, o que tinha? Né? Apostolado da oração, Vigília das Mães, Filhas de Maria, cruzada, não é? Cruzada eucarística. E hoje, será que aumentou o número dessas coisas, dessas atividades que temos na comunidade? E olhando aqui, eu cheguei um pouco antes, e o Padre João estava chamando o pessoal para representar aqui diante do Santíssimo as atividades presentes na paróquia. Certamente hoje nós temos muito mais. Sinal da grande diversidade presente na nossa igreja. Portanto, é um dom especialíssimo que Deus concede, a diversidade. E aí, diante dessa questão da unidade e da diversidade, a gente deve reconhecer que há sempre um perigo. Há sempre um perigo. Qual que é o perigo? Cada um ficar na sua. Que horrível a gente coordenar, a gente estar à frente de uma paróquia em que o movimento, a espiritualidade, a pastoral quer ficar só na sua. Que não pensa no bem de todos, no conjunto da vida da paróquia. Meu irmão, minha irmã, você que tem responsabilidade de coordenar, estar à frente, ajuda na animação, você que tem liderança da comunidade, deve ter essa consciência. Trabalhe esse aspecto da sua pastoral, do seu movimento. Não pode ficar voltado para si mesmo. Deve ter o trabalho próprio, mas o trabalho próprio em função do bem de toda a comunidade. Se há um perigo, há também um desafio. E o desafio é buscar a comunhão, buscar a unidade, conforme foi rezado aqui e cantado naquele momento da adoração. E ontem nós ouvíamos na celebração, na segunda leitura, embora muitos formamos um só corpo. Embora muitos formamos um só corpo. Cada grupo pastoral, movimento, deve dar o melhor de si para o crescimento da paróquia enquanto corpo. E quase termino partilhando com vocês uma lição. Talvez você já tenha ouvido, lido em algum lugar, a lição dos gansos. Os gansos podem nos ajudar a viver um profundo espírito de equipe. Então partilho com vocês. Só para explicar antes de tomar o texto, você já viu algum bando de passarinho voando? E às vezes eles voam em forma de V? Quem já viu, levanta a mão, quero ver. Então você preste bem atenção, porque eu vou apresentar o que os cientistas, os pesquisadores, chegaram à conclusão da razão pela qual esses passarinhos voam dessa forma. Quando você vê gansos, e aí pode ser outros passarinhos, né? Quando você vê gansos voando em forma de V, você fica curioso quanto às razões pelas quais eles escolheram voar nessa formação. A seguir, eis algumas descobertas feitas pelos cientistas, são 5. Primeiro, à medida que cada ave
bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em forma de V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 71% a mais do que se cada ave voasse isoladamente. Qual que é a lição para nós desse primeiro ponto? Pessoas que partilham uma direção comum e um senso de equipe chegam ao seu destino mais depressa e facilmente, porque elas se apoiam na confiança uma das outras. Segundo, sempre que um ganso sai da formação, ele repentinamente sente a resistência e a dificuldade de voar só. E rapidamente retorna à formação para tirar vantagem do poder de sustentação da ave imediatamente à frente. Lição para nós. Existe força, poder e segurança na vida de comunidade, no grupo, na pastoral, quando caminhamos com pessoas que compartilham um objetivo comum. Terceiro fato, quando o ganso líder se cansa, ele vai para a traseira do V, por último lugar, enquanto que outro ganso assume a ponta. É vantajoso o revezamento quando se necessita fazer um trabalho árduo, um trabalho que exige muito esforço. Quarto, os gansos de trás grasnam para encorajar os que estão na frente a manterem o ritmo e a velocidade. Todos nós necessitamos ser reforçados com apoio ativo, com encorajamento. Incentive as pessoas que estão com você. Quinto e último, quando um ganso adoece ou se fere, deixe o grupo. 2 outros gansos saem da formação e o seguem, para ajudá-lo e protegê-lo. Eles o acompanham até a solução do problema. E então, reiniciam a jornada os 3, ou se juntam a outra formação até encontrarem o seu grupo inicial. Precisamos ser solidários ao longo de nosso caminho pastoral. Que você, meu irmão, minha irmã, se dedique de todo o coração no trabalho ao longo desse ano, para o crescimento desta paróquia, para que ela possa também dar um grande presente a Jesus em seu jubileu de ouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.